A importância do Egito para os cristãos. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é para falar sobre a questão do cristianismo no Egito. E, bom, eu quando fui para o Egito não tinha nem noção que tinha tanta história cristã assim nesse país, porque geralmente quando você pensa em cristianismo, você pensa no Vaticano, você pensa em Israel, eu pelo menos não tinha pensado que tinha tanta história cristã assim no Egito. E outra coisa que eu achei interessante também, que eu descobri quando eu estava lá, é como cristãos, muçulmanos e judeus vivem em paz uns com os outros no Egito, que eu quero falar sobre isso nesse vídeo também. Mas primeiro eu quero começar com a história realmente cristã dentro do país. Quando você chega no Cairo, existem várias igrejas, muitas igrejas, mas uma igreja que chama atenção é a igreja suspensa, The Hanging Church. Ela tem esse nome por conta da arquitetura dela, mas o que é interessante é que os egípcios acreditam que foi naquela igreja onde a família real, ou seja, Jesus, Maria e José, se hospedaram ao fugir de Belém, porque a perseguição contra Jesus, então eles fugiram para o Egito e diz a lenda que eles se abrigaram nas cavernas onde fica essa igreja hoje. Inclusive, existe uma rota mapeada aqui que fala de como Jesus, Maria e José saíram, então, do que seria considerado a Palestina, ou, tá bom, hoje Israel, e então foram parar no Egito. Então, tem toda uma parte no Cairo que é dedicada ao cristianismo. Tem monumentos, tem museus. Inclusive, quando você entra nessa parte da igreja, o que você enxerga são pessoas cristãs e muçulmanas rezando dentro da igreja. No, I know that. And this church is called Hanging Church because when they start to building, the name is Mariam. Mariam Church. Mariam Church, yes. Yeah, this is what I know. Also, she is busy by eating this. Ask her, did you wash it? If yes, okay, bring. Isso foi uma coisa que eu achei incrível. E lá você também encontra muita história. Eu visitei um museu, se chama Vilarejo Faraônico, que mostra toda a história do Egito, e daí tem um museu específico para a questão cristã. So you would say that here in Egypt, Jews, Christians and Muslims live together with no problem. No problem. No problem. Essa igreja suspensa, ela fica numa região do Cairo chamada Coptic, ou Cóptica, que é um lugar onde tem vários lugares importantes para o cristianismo. Além dessa igreja, tem também um forte babilônico, Babylon Fortress em inglês. Tem o Museu da Cóptica, que tem muita história sobre o cristianismo, inclusive também após o período do Constantino. E daí tem a igreja, tem uma outra igreja chamada Igreja Grega de São Jorge. Essa eu não cheguei a visitar, a única que eu visitei foi a igreja suspensa. Então, essa questão eu achei muito interessante, porque eu não sabia que tinha tantos cristãos no Egito. Inclusive, o meu próprio guia turístico, que eu tive vários guias, um deles, ele era muçulmano, mas ele me contou que desde criança ele atendia a igreja. So you're telling me that Christians and Muslims live fine in Egypt, like they don't fight? Sure. Because in Brazil, the propaganda they show is that Muslims kill Christians in Egypt. This is not true, right? Okay, I grew up, I'm Muslim. Yeah. My original name is Mustafa. I grew up inside the church here called San Mark Church. Ah, so very like brothers, like you said, yeah. Sure.
Interesting. E eu tive uma outra guia, teve um museu que eu tive 2 guias, uma delas era muçulmana e a outra era cristã. Então, eu, inclusive, perguntei pra elas como é que é ser cristã, e a moça cristã, ela não tinha o hijab, nada, e ela falou, extremamente normal, aqui no Egito é muito normal. Muslims are living together. No, do you know why? Because I come from Brazil, and over there is a Christian country, but the media is always saying that Muslims and Christians are fighting all the time in Egypt. So I was very shocked to see that. I told her Mariam is Christian and I am a Muslim. So you have we working together also. so you have no problems being a Christian here. No. E estima-se que entre 10 a 20% da população egípcia são cristãos. Agora, desde a Revolução de 2011, que eu até mencionei no vídeo anterior, onde eu falo sobre como o sistema é a elite que controla o mundo e é tudo que envolve a nossa vida de hoje, destruiu o Egito através da pobreza e falta de educação. Então a gente viu, inclusive, nesse período de 2011, que foi essa revolução egípcia, que a mídia usou essa revolução para prejudicar ainda mais o país, a gente viu uma história que cristãos foram mortos no Egito. Agora, se isso é verdade, eu não sei. Por quê? Porque o período que eu estava lá no Egito, eu perguntei várias vezes para várias pessoas, existe violência contra cristãos aqui no Egito? E a resposta que eu consegui foi sempre não. E eu mesmo, como eu falei, quando as pessoas me perguntavam qual a sua religião, eu falava cristã. E eu não estava cobrindo o cabelo, nada. Eu estava cristã, estilo Europa, normal, com roupas ocidentais e tudo. E em nenhum momento eu recebi um maltratamento. Inclusive, um dos meus guias, que é um egiptólogo da Universidade do Cairo, o cara é um arqueólogo, estudou por muito tempo as pirâmides, estudou toda a história egípcia, que ele estava comigo, ele falou, quando ele me trouxe para essa parte da igreja cristã, ele falou, nós muçulmanos acreditamos sim na Virgem Maria, que ela era a mãe do Messias, ela teve uma gravidez virgem e tudo mais. Então, eu fiquei impressionada de ver como eles se consideram, os muçulmanos e os cristãos do Egito se consideram realmente irmãos. As you said, Muslims, Christians, Jewish believe in Allah. And believe the Messiah will come back. Jesus. Para quem não acredita no que eu estou falando, vai para o Egito e veja com seus próprios olhos. Eu não consegui filmar muito disso porque as pessoas não gostam. O pessoal lá no Egito não gosta quando você filma eles, principalmente falando sobre coisas assim. Então o que eu consegui filmar eu estou mostrando aqui para vocês. E eu queria falar disso por quê? Porque, como eu falei, primeira questão da mídia, né? A mídia tá sempre falando, não, porque no Egito muçulmanos matam cristãos. Isso é mentira, mentira. No Egito, cristãos e muçulmanos vivem como irmãos e eles acreditam sim ser de religiões irmãs. Que eu achei isso fascinante quando eu vi isso, porque era justamente isso que eu já vinha falando no meu canal ao conversar com muçulmanos ao redor do mundo. Então eu tive a oportunidade de conversar com cristãos no Egito que me falaram justamente isso também. E os cristãos no Egito tem cristão católico, tem cristão ortodoxo também. Então eu também acho interessante a questão que não é falado muito do tempo que Jesus, Maria e José passaram no Egito. Você tem, claro, a história lá do Monte Sinai, que os egípcios afirmam que o Monte Sinai é no Egito. Mas, quando você observa esse mapa aqui, da travessia de Jesus, Maria e José, de Belém para o Egito, eles ficaram aqui, todos os mapas que eu vejo, pelo menos a maioria deles, mostra que eles ficaram na parte norte do Egito, até no máximo descendo ali até Mênfis, que pertence ainda ao Cairo moderno de hoje. Então você tem eles passando ali pelo norte, daí chega em Alexandria e chega em Mênfis. Então a parte do Sinai, a cidade de Sinai, ela é considerada um pouco mais ao sul, que é o Sinai egípcio, que tem muito debate sobre esse Sinai egípcio ser ou não o verdadeiro Monte Sinai, onde Moisés recebeu ali os 10 mandamentos e tal. Tem gente que fala que o Monte Sinai não é no Egito, mas sim em outro lugar. Inclusive tem uma investigação no momento, tem canais que estão investigando justamente isso, e é uma coisa que me interessa também. Se você tiver informação, deixe nos comentários. Mas esse vídeo é justamente para comentar a influência cristã no Egito, porque geralmente quando a gente pensa em Egito, a gente pensa ou em faraós e esses deuses egípcios, ou a gente pensa em muçulmanos. Que é verdade, é um país muçulmano, existem muitas mesquitas e tudo mais, só que é também um país cristão e a gente esquece disso. Então, por que esses egípcios cristãos e egípcios muçulmanos vivem tão em paz uns com os outros?
Porque a gente sabe que a mídia sempre mente muito e sempre aumenta muito. Inclusive tem fotos de muçulmanos protegendo uma igreja cristã daquela época da Revolução Egípcia em 2011, muçulmanos protegendo cristãos enquanto eles rezam na igreja e cristãos depois protegendo muçulmanos enquanto eles rezam na mesquita. E eu tive a oportunidade de visitar tanto igreja quanto mesquita no Egito, e nos dois lugares eu vi o mesmo nível de respeito, o mesmo nível de admiração. Como eu falei, eu vi inclusive mulheres muçulmanas com o hijab dentro da igreja, rezando na igreja. Então eu achei isso fascinante. Eu acho incrível que ninguém fala também sobre isso. É quase como que se eles quisessem manter tudo sobre o Egito escondido, porque o Egito, como eu falei, ele é chave não apenas na questão para você entender a história antiga, mas para você entender a questão moderna também. Esses conflitos entre cristãos, judeus e muçulmanos. Porque é esse conflito entre cristãos, judeus e muçulmanos que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Ela vai começar no Oriente Médio, ela vai começar na Síria, ela vai começar entre o pessoal que apoia Israel, que para mim Israel é fruto do movimento político zionista e não do judaísmo verdadeiro, e daí entre os muçulmanos, contra os muçulmanos, que tem, pega lá o pessoal, os sunni e os xiitas, lá do Irã, do Iraque, enfim. Então, esse vai ser o estopim para a Terceira Guerra Mundial, é criar, alimentar esse ódio entre essas religiões monoteístas. E a gente sabe que existe muita propaganda. Quando a gente fala assim que a mídia não é só a Globo, a BBC, a Fox News, essa não é só a mídia é também celebridades, é também pessoas que são influenciadoras que a gente não percebe, que falam, que puxam esse ódio entre essas religiões. Mas basta você ir para o Egito para você perceber como as pessoas conseguem viver em paz. Se existe tanto ódio assim, se cristãos e muçulmanos têm uma religião tão diferente assim, por que as pessoas lá no Egito conseguem viver em paz? Conseguem um visitar a igreja do outro? Um visitar a mesquita do outro. Então, para cristãos interessados em visitar o Egito, tem muita história lá. Eu não tive a oportunidade de parar e examinar esse setor cristão do Egito, porque eu estava ocupada examinando as pirâmides. Mas, se você parar lá e você visitar esses lugares, você falar com os guias, você olhar os museus, você vai aprender muito sobre a história cristã, coisas que eu não imaginava que estavam no Egito. E o pessoal tem muito respeito mesmo pela questão cristã lá no Egito. Então eu quis compartilhar tudo isso com vocês. E, como eu falei, até sexta-feira vai ter vídeos vindo sobre o Egito. E daí depois, semana que vem, eu já vou estar partindo para outro tema. Então, muito obrigada, pessoal. Eu vou resumir o vídeo por aqui. Obrigada a todos que vêm acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando. Fico muito feliz. Depois, mais tarde, se vocês tiverem interesse, eu quero fazer um vídeo também falando sobre a questão muçulmana no Egito, como eles vivem, mostrando um pouco do que eu vi. Eu acho também isso interessante compartilhar com vocês. E é isso, mais uma vez, muito obrigada. Não se esqueça de conferir o Patreon, vou deixar o link aqui embaixo. E também, para quem quiser, eu vou deixar o link para doações. E é isso, só o apoio de vocês, curtir, comentando, compartilhar, já me ajuda muito. Então, não se esqueçam também de me seguir no Instagram e no Twitter. E de estar seguindo aqui também no YouTube. Então, muito obrigada, pessoal, e tenham um ótimo dia.